Se você quer um salgado com cara de padaria premium, recheio generoso e que simplesmente derrete na boca, esse aqui você precisa aprender. Hoje eu vou te ensinar os bauruzinhos mais macios e saborosos que você já viu. Eu sou Soraya Fialho e vem comigo preparar essa receita deliciosa. O grande diferencial dessa receita está na massa. Ela leva batata, o que deixa tudo mais leve, macio e com uma textura incrível. É aquele tipo de salgado que encanta no primeiro olhar e fideliza na primeira mordida. E como ingredientes da nossa receita, nós temos 10 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 80 gramas de óleo, 20 gramas de açúcar refinado, 80 ml de óleo de canola, 240 ml de leite, 60 gramas de ovos, 60 gramas de batata cozida e amassada ainda morna, 8 gramas de sal, 480 gramas de farinha de trigo e para o nosso recheio, 300 gramas de queijo mussarela, 300 gramas de queijo prato, 300 gramas de presunto, 150 gramas de requeijão cremoso, orégano a gosto. E para a nossa cobertura, gema de ovo para pincelar com fio de azeite, parmesão ralado, tomate italiano cortado em lâminas bem finas. E vamos iniciar nossa receita, vamos fazer com o batedor raquete. Pode também ser feito na mão, não tem problema, mas facilita muito com a batedeira. Então eu vou colocar na batedeira o fermento, o açúcar, o óleo, o leite, o ovo. Vou bater para misturar tudo. Velocidade média. Pronto, misturou tudo, eu vou entrar com a batata. E essa batata deve estar morna. Então, se você cozinhou, amassou ela, passou no triturador ou amassou com um garfo e ela já esfriou, é só levar ao micro-ondas. 30 segundinhos, que aí ela tá ótima para entrar no pão. Bato novamente. Misturou bem, eu acrescento o sal. Misturou bem, agora nós vamos começar a colocar a nossa farinha. Primeiro eu vou colocar metade da farinha, deixar 1 minuto batendo bastante, depois eu finalizo com o restante da farinha. Velocidade média. Batemos por 1 minuto a massa na velocidade média alta, eu vou parar, vou diminuir aqui a velocidade e vou acrescentar o restante da farinha. Eu sempre gosto de deixar um pouco de farinha para poder, na hora que estiver trabalhando na bancada, usar essa farinha aqui, tá? Bateu um pouco, já tá pronto. Aqui não precisa bater muito. Pouco de farinha na bancada. Vou tirar toda essa massa. Coloco um pouco de farinha aqui para facilitar. Soltar essa massa, venho, solto ela.
E agora, aqui na bancada, eu vou sovar um pouco essa massa. Pouca farinha, não coloca muita farinha. Como que eu sovo essa massa? Eu puxo aqui, coloco e dou uma pressão. Tá grudando? Não tem problema, eu venho com mais um pouco de farinha, porque a medida tá certa da receita. Então, venho, pego aqui, ó, faço isso. É assim que eu sovo. Massa bem sovada. E aí, ó, ponto dessa massa, ela não é uma massa muito resistente, bem fofa. Uma massa bem gostosa de trabalhar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um pouco essa massa para ela ficar retangular, porque eu vou colocar ela aqui, passar um pouco de azeite aqui no fundo, para não grudar, um pouco na lateral também. E eu vou abrir um pouco, deixando ela um pouco retangular. Agora eu trago ela para cá. Abro mais um pouco e ela vai fermentar. Aqui eu vou passar papel filme ou cobrir com tecido, mas eu prefiro papel filme, para essa massa dobrar de tamanho. Ela vai fermentar. Bem protegida, agora ela vai... Você guarda ela em um local morninho, quentinho. Eu vou colocar dentro do micro-ondas desligado. E aí a gente vai aguardar essa massa dobrar de tamanho. Vamos preparar o nosso recheio. Tem um segredinho aqui. Então eu tenho aqui o presunto. Vou colocar ele aqui na minha bancada. E agora vamos colocar o queijo, que tanto pode ser o prato como o mussarela, o que você mais gostar. E aqui eu deixo mais ou menos 2 dedos e coloco o queijo. Ó, 2 dedos. Deixo esse espaço aqui. E aí eu venho com o requeijão e vou fazer isso aqui, ó. Também uma distância aqui de 2 dedos e faço isso. Eu venho só com o queijo, enrolo aqui, já protegi o requeijão. Aí eu venho com o presunto e faço isso. E vou até o final. Coloco aqui. Vou fazer mais uma vez. Rafael, por favor, vem aqui, Rafael, mais uma vez. 2 dedos, coloco o queijo. 2 dedos, venho com o requeijão. Protejo o requeijão com o queijo, aí venho com o presunto, enrolo. Prontinho, agora eu vou levar para o freezer, não é para congelar, mas é para ele firmar bem, para quando a gente for trabalhar ele, facilitar o nosso trabalho. Mais ou menos uns 5 minutinhos, 10 minutos. É bem rápido. O tempo que está fermentando o nosso pão. Nossa massa já fermentou, dobrou de tamanho e agora eu vou retirar o papel filme. Pulverizar um pouquinho de farinha na bancada para ela não grudar. E viro. E agora eu vou abrir sempre do meio para fora, formando um retângulo. Do meio para fora. Do meio para fora. Sempre eu vou puxando as pontas, porque eu quero fazer um retângulo para cortar e eu ganhar bastante quadrados, que é o que a gente vai trabalhar.
E aí eu vou fazer o corte mais ou menos do tamanho do meu recheio. Posso fazer com uma faca e depois corto aqui, ou eu vou fazer com esse equipamento que vai me ajudar muito. Facilita, que já tem o tamanho certinho. Então passo aqui, ó. E agora venho aqui. Tudo que sobra eu vou colocando aqui no cantinho, porque nada se perde, depois nós vamos usar. Eu junto tudo, faço isso aqui e deixo aqui fermentando. E agora vamos trabalhar aqui a nossa massa. Então vou pegar meu quadrado, coloco com esse fechamento para cima, ovo com um fio de azeite, passo em toda a lateral. Isso aqui é a cola que nós vamos fechar. Então eu venho, envolvo e venho rolo para fechar. Fechou, eu aperto as laterais, porque eu preciso fechar também na lateral. Aperto bem aqui para fechar. Venho com a espátula e corto. Pronto, primeiro. Vou mostrar mais uma vez para vocês, mais um. Venho aqui com esse fechamento para cima, coloco aqui, passo a minha colinha, toda a lateral, dobro para cima, fecho, fecho a lateral, aperto bem, venho com a espátula ou uma faca, tiro o excesso e separo. Já enrolamos o nosso baúzinho e agora a gente vai finalizar para o assamento. Então isso aqui é importante, eu coloquei um próximo do outro, porque o queijo desse vai sair quando assar e o queijo desse. Então a gente fica com eles aqui, no final a gente corta, perde menos, espalha menos e fica melhor o assamento. Então agora, continuando, nós vamos passar o nosso ovo só na parte de cima, em todos eles. E aí eu vou acrescentar orégano. Vou colocar um tomate. Não precisa colocar sal, só colocar ele aqui, ele vai grudar no forno. Detalhe bem fininho, lâmina bem fina. E agora eu venho com um pouco de queijo parmesão ralado, no ralo grosso, e vou colocando aqui nessas laterais. E agora vai para o forno de 25 a 30 minutos, 180 graus. Olha isso, massa extremamente macia, recheio farto, cremoso e esse queijo derretendo é de dar água na boca. E uma dica é, você pode congelar por até 60 dias e variar os recheios, frango, cremoso, calabresa, versões gourmets. Essa massa é uma base incrível para quem quer vender. Se você gostou,
curte, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma delícia que vem por aí.